Olá, este é o podcast Trajetória e Memória da Enfermagem Brasileira. Você está ouvindo a série Centenário da Escola de Enfermagem Ana Nery e eu sou Maria Angélica Pérez. Neste episódio, vamos falar sobre o cotidiano da Escola de Enfermagem Ana Nery por quem viveu no internato. História de uma ex-aluna da turma de 1960. Nossa convidada neste episódio é a professora, pesquisadora e ex-aluna da EAN, Lígia Paim. Professora Lígia, já lhe agradeço por participar desse episódio e ao ingressar na escola, após ser aprovada no vestibular que ainda era aplicado no pavilhão de aulas, uma das exigências era residir no internato da escola. Como foi este momento? Para residir na escola, se precisava também de um certo enxoval. E esse enxoval era descrito como colcha, lençóis, toalhas, tudo que uma pessoa precisa para a sua sobrevivência diária. No meu caso particular, eu pude ver que esse enxoval eu já trouxe da minha casa. Quer dizer que já fazia parte das exigências para a entrada na escola no internato. Neste caso, eu fiz a minha passagem, a minha entrada já com o meu enxoval. E os uniformes? A escola pedia e dava o uniforme? Dava o uniforme e eram tiradas as medidas pelas costureiras da escola e eu me sentia bem atendida no que diz respeito a falar do comprimento, mas esse comprimento tinha uma razão suficiente para existir, porque era medido dos pés para cima, o que significa que todos os uniformes deveriam terminar na sua bainha com a mesma altura. E o ambiente, assim, se fala muito que a escola era muito disciplinadora e tal, e aí morar no internato, como vocês conviviam dentro do internato com professoras, com alunas de outros períodos mais velhas? Eu não convivi só como professora, mas também como aluna, de modo que conheço as duas faces de uma mesma questão, que era ser professora e ser aluna. Eu fui aluna da escola pelos 3 anos intensivos, como era antes. Antes nós não tínhamos as férias prolongadas, por isso era intensivo. Intensivo no sentido de conhecer a disciplina interna, mas também conhecer os dias de folga, as saídas, a praia bem em frente, o mar bem em frente, batendo nas pedras, que era uma beleza ali em Botafogo. De modo que tudo para mim foi do maior agrado. Agradabilidade foi a palavra que eu posso dizer que foi a maior ventura ter vivido na escola nessa época, de 57 a 60. Uma curiosidade, né, que a gente sempre tem é sobre como era a distração das alunas no internato. Como vocês se divertiam? Tinham muitas distrações, mas uma delas, a qual eu vou me reportar agora, era que às quartas-feiras, dia de visita, que poderiam ser visitadas as pessoas por seus familiares. Nesse dia da visita, eu, como não tinha visitas, porque morava num lugar onde eu nem conhecia direito ainda, mas sentia que as pessoas que tinham visita recebiam alimentos, recebiam doces, coisas que agradam qualquer mocinha, como a gente se considerava à época, né? Então, isso me foi muito útil, eu saber que as pessoas que ali moravam podiam receber pessoas, eu não imaginava que seria assim.
A senhora está falando a respeito de visita, que a senhora não recebia visita porque seus parentes, seus pais moravam em outro estado, na Bahia. Mas quem morava no Rio, as estudantes do Rio, elas recebiam seus familiares, eles traziam. E assim a gente considerava, reconhecia a família do outro e a si mesmo dentro do ambiente. E nas folgas, assim, na década de 60, vocês passeavam, a escola permitia a saída de vocês? Isso é só de dia, à noite podia sair? Como era isso? De dia, sim, mas à noite nós não saíamos, a não ser pouco até as 9 horas. Passou de 9 horas, ninguém entrava mais no internato, não podia. E isso era bom porque dava uma certa medida, né, no tempo e nas coisas que tínhamos a fazer. E conta pra gente, as meninas namoravam? Como era essa relação na época? Com quem namorava, por exemplo? Podia receber visita do namorado ou não? Eu acho que recebiam. Eu não posso garantir que eram os namorados delas, mas era sempre uma pessoa que fazia parte já do reconhecimento da família e que estava ali para visitá-la. Tem histórias, né, curiosas do internato, na hora de dormir. Como era? Era respeitado o sono das meninas que estavam de plantão? Tinha bagunça nos quartos? Não, era respeitado, porque nós tínhamos horários para tudo, né? O almoço tinha horário, o jantar tinha horário, tudo nosso era dentro de uma perspectiva de instituição, né? Tinha um horário. Mas o que melhor se dava era que nós nos reconhecíamos como colegas com muita intimidade. Eu acho que a questão do internato nos fez mais colegas, mais amigas como os colegas, porque nós nos reconhecíamos como tal. A pessoa que era coruja, isto é, a pessoa que tinha ficado acordada na noite anterior, era respeitada. Então, o seu sono tinha todo o silêncio. Então, das 8, quando nós chegávamos no ônibus da escola, até as 15 horas, 17 horas, que já era a hora do jantar, ninguém fazia nenhum barulho. Quer dizer, não havia nenhuma manifestação de ruído para não acordar a colega. Então, o respeito ao silêncio era muito grande. Isso com as colegas que vocês chamavam de coruja, que tinham dado plantão noturno. A coruja era a que fazia o plantão da noite, nas suas atividades laborais diárias. Nós, às vezes, tínhamos plantão noturno. Já aprendíamos a dar o plantão noturno, que era chamado SN, né? Que é serviço noturno. Todos os dias que era serviço noturno, vinha escrito na escala. Uma escala que o hospital fazia. E muitas vezes, quando a aluna, ou a aluna já era uma aluna de certa disciplina, que entendia as práticas disciplinares, então nós fazíamos disso uma atenção especial. E a promotora disso, quem fazia a escala, era a enfermeira do local, não era uma professora. Sim. Então, a enfermeira fazia a escala e nos colocava de SN, vamos dizer. Então, nós cumpríamos apenas. Sobre a alimentação. Era muito especial. Era uma refeição de casas abastadas, bifes. Então, reforçavam muito o alimento de quem fazia plantão noturno. A gente já sabia, chegava para se alimentar bem. E isso contava com bifes
saladas, uma refeição completa pela manhã, depois do plantão. Então, nós sentíamos que a alimentação era para esse fim. E as professoras almoçavam junto com vocês no internato ou tinha horários separados? Não, nós almoçávamos juntas, agora em mesas separadas. Tinha a mesa das professoras e tinha nossas mesas, mas todas elas entravam conosco no refeitório, o mesmo refeitório. Fala um pouquinho pra gente do hospital, do ESFA, né? O ESFA ele é muito bem lembrado por pessoas da década de 60, anterior também, como um campo de prática assim, que marcou muito. Os estudantes têm muita paixão pelo ESFA, né? Que hoje é o Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, e foi o primeiro campo de estágio da Escola Ana Nery. A senhora tem alguma lembrança do ESFA, alguma curiosidade para falar para a gente? A senhora conheceu o tal túnel, né, que hoje está fechado? Existia um túnel que, por sinal, à minha época já estava um pouco deteriorado, isto é, já vazava a água de cima, porque tínhamos em cima do túnel, passava a rua, aquela rua que ainda existe. Rua Afonso Cavalcante. Essa rua minava um pouco de água quando empoçava, minava um pouco para o túnel. Então o túnel ficava com um jeito macabro, né? E as pessoas nos envenenavam de que ali ia aparecer não sei o quê, tudo no sentido de que seria um lugar temerário. Era obrigado no seu tempo passar no túnel ou podia atravessar a rua? Não podia atravessar a rua ninguém que era da noite. A rua tinha muito, fala-se, né? Tinha muito meretrício, né? Era um lugar onde as pessoas tinham seus encontros, suas situações íntimas. E não se falava em passar a noite pela rua. E nenhum de nós passava pela rua, pela frente, para o pavilhão de aulas, do hospital para o pavilhão de aulas, de modo do hospital nos fundos, para que a gente pudesse transitar sem dificuldades. Forma com que fui tratada na Escola Ana Nery. Sempre. Porque era um lugar em que as regras foram aprendidas, mas feitas e cumpridas com muito prazer. Nunca como um castigo, como uma coisa inconveniente. Muito ao contrário. O hospital era simplesmente um hospital para nós modelo, porque tudo que se passava no interior das enfermarias era necessariamente uma necessidade do currículo. E então as professoras dispensavam o seu tempo para demonstrar em qualquer horário, demonstrar uma forma de transportar um paciente, seja em cadeira, seja em maca, de modo que a gente sentia o ensino como prioritário. E como era a relação de vocês, estudantes e professores, com os colegas da Faculdade de Medicina? Os professores, médicos, os estudantes? Sim. De qualquer modo, todo mundo muito jovem, né? Todos com essa flor da idade, como se diz, que seria entre 17, 18 anos, era a idade mais popular, né? Dentro do grupo. Então, eu quero dizer como eu percebia. Eu percebia que éramos olhados com muita admiração e muitas vezes, por vir com uma situação não muito agradável, digamos, retirou uma comadre de um paciente para os fundos para lavá-la, isso significava para esses médicos e paqueradores, como se diz hoje, né?
que seria pessoas que estavam de olho nas moças, que éramos nós. Então, o que acontecia era uma certa disposição para lavar de um outro modo, quer dizer, tudo que a gente estava achando que não era muito bom, por exemplo, essa questão dos vasos para lavar, né? O material, utensílios usados, tínhamos que lavar todo, secar, pendurar, né? Fazer tudo como foi ensinado. E nesse caso, as meninas, as moças, né? As moças ficavam um pouco envergonhadas, mas elas faziam entendendo que esta era uma posição a cumprir. Nós nunca sentimos uma vergonha de estar, por exemplo, com a comadre na mão, né? Com o utensílio usado nas eliminações, como se fora algo muito feio, muito indecente. Nunca houve isso. Né? E dentro do estágio, né, nos hospitais, as alunas da mesma classe, de classes diferentes, trabalhavam no mesmo plantão? A senhora lembra se era assim? No mesmo plantão? Quando vocês estavam fazendo práticas dentro do hospital, o plantão era... Quem ficava nesse plantão? As alunas, professoras ou as enfermeiras do hospital? E se tinha alunas de outros... As alunas sempre estavam orientadas por uma enfermeira de plantão no dia, né? Elas recorriam caso fosse necessário. Mas, de modo geral, nós tínhamos uma pessoa que nos acompanhava, que era da área de docência. O paciente ali. Então, sempre tivemos essa ideia muito rígida de que é preciso que a enfermeira responda quando o paciente não pode responder. Muito curioso. A senhora se formou, né, claro, em 1960, até uma turma chamada Turma Florence Nightingale, porque era o centenário, né, de Florence. Eu queria saber como foi a sua entrada, assim, como professora da escola, porque a senhora foi aluna a partir da formatura, já não sei se foi imediatamente. Como foi o seu ingresso como docente na escola? O meu ingresso como docente foi logo após eu ter me formado, porque a escola tinha por capricho entender que se a aluna foi uma boa aluna, ela vai ser uma boa profissional. E isso me fez entender que, ao ser escolhida para a escola, eu estava entre as melhores alunas. Embora eu não fosse uma pessoa de muita obediência, muita gratidão. Eu não mostrava muito isso. Eu me ausentava de mostrar. Né? Mas quem convive com a senhora, quem lhe conhece, quem foi sua aluna, sabe que a senhora é bastante questionadora, né? É uma pessoa bastante crítica, bastante questionadora. Eu sempre utilizei essa regra. A regra de aprender é criticar. E aí, voltando para a sua transição para docente, a senhora chegou como docente na escola, foi convidada pela diretora? Como era essa inserção? Fui convidada pela diretora da escola, mas esse convite me veio através da professora Vilma de Carvalho. E a diretora era Dona Valesca Paixão? A diretora já era a professora Valesca Paixão. E aí a senhora não pestanejou, aceitou logo ser professora? De imediato. Até porque, para mim, era uma honraria ser escolhida para ser membro do corpo docente da Escola Neneri. Para mim, significava uma honraria. Algo a mais
do que o meu perfil cabia. A gente não tem mais tanto tempo assim no podcast, mas avançando um pouquinho no tempo, já que a gente está falando do cotidiano da Centenária Escola, a senhora foi uma das alunas da primeira turma de mestrado da escola, quando a escola inaugurou a pós-graduação estrito sensu no país, e a senhora defendeu sua dissertação de mestrado no dia 12 de maio, né? E, se não me engano, foi a primeira professora a defender a tese de mestrado, a primeira mestre do Brasil, e sob orientação de uma enfermeira, de uma professora importantíssima para nós, que é a professora Wanda Horta, né? E sua tese de mestrado é muito importante, a gente recomenda a leitura, vamos colocar a bibliografia da sua tese no nosso podcast, no canal do YouTube. E queria que a senhora falasse um pouquinho como foi entrar nesse mestrado e ter a professora Wanda Horta como sua orientadora. A professora Wanda Horta era uma pessoa extraordinária. Nunca foi igual a qualquer pessoa. Ela era sempre distinguida. Distinguida pela bondade, pela forma com que via o paciente e, sobretudo, pela honraria que seria ser orientanda de Wanda Horta. Por tudo isso, eu aceitei a ideia de que ela era a melhor para ser a minha orientadora. E ela me admirava muito como aluna. Tinha uma especial questão afetiva comigo. Então, com isso, eu achei que nós estávamos perfeitamente acomodadas como estudante e professora. Mais alguma personalidade que a senhora conheceu da enfermagem que a senhora queria passar para a gente dentro da escola? Como era a professora Valesca como diretora? Professora Valesca como diretora era isenta de essa acomodação com alunos. Nós não víamos a professora Valesca Paixão a não ser que fosse para alguma admoestação. E era necessária a admoestação também. Então, nós sabemos que ela se poupava de estar entre os alunos. Ela, quando ia à mesa do refeitório, ela ia somente para o seu jantar e se retirava imediatamente. De modo que nós víamos pouco. A professora Valesca Paixão era uma pessoa que não circulava por todos os ambientes da escola. Ela tinha a sua sala de diretora e esta sala era tão respeitada que pouco se chegava a ter qualquer intimidade com a professora Valesca Paixão. E o Dom Helder Câmara, né, que foi arcebispo do Rio de Janeiro um período e foi professor da escola, da UFRJ, a senhora teve aula com ele? Não tive aulas com... Não tive essa felicidade, né? Não tive. Mas sei que ele foi professor da escola e eu o reverencio muito. Então, ele foi uma pessoa que, ao rezar as missas, ele tinha um olhar caridoso para cada uma das enfermeiras, cada uma. E então ele olhava, e aquele olhar dele, que o olho dele é um pouco saltado, né, da órbita, mas ele era uma pessoa que olhava quase que infinitamente para uma pessoa, como se esperasse que a pessoa viesse a ele, né? Isso era para mim maravilhoso. Conhecer Dom Helder foi assim, as missas dele eram lindíssimas.
lindíssimas. As imagens que ele fazia durante a missa ou durante a leitura bíblica eram muito lindas. Professora, agora puxando um assunto de religião, né? A senhora não é católica, né? A senhora é de religião protestante, assim como outras estudantes que estiveram na escola, como a professora Ade Dourado, que também esteve na escola e muito conhecida na Bahia, a família dela, a sua também, como pessoas protestantes. Como era na escola essa relação? Porque por exemplo, a dona Valesca era muito católica, né? E a escola tem esse perfil mais que era, né, do Brasil católico. Houve algum tipo de preconceito, alguma exigência em relação à senhora não ser católica? Não, nunca notei nada que se dirigisse a mim como alguém que era diferente dos demais. Não, nunca tive essa oportunidade. Mas devo dizer que, ao contrário, eu era distinguida, né, como aluna e fui distinguida como professora da escola. E me sentia muito bem em meio às demais. E tinha alguma, por exemplo, quando tinha missa e tudo, eu falei aqui protestante, mas também posso destacar que a senhora era sua família, a senhora é presbiteriana, né? Era obrigada a senhora a ir à missa, mesmo não sendo católica? Não, nenhuma obrigação se tinha para ter que ir a missas. Não, nunca. Nunca isso foi um motivo da escola. Quer dizer, a escola não colocava a religião como o primeiro dos fatores para ser da escola. Ao contrário, eu me senti muito bem, como lhe disse, muito distinguida para ser uma pessoa comum. Muito ao contrário, sempre encontrei uma bondade em todas e uma generosidade muito grande com a minha força, a minha personalidade e sempre fui distinguida a ponto de ser convidada para ser membro da docência da escola. E a senhora começou a docência como professora da pediatria, não é? E depois foi titular de fundamentos de enfermagem, né? Sim, porque na época eu estava envolvida, não é, com o Instituto de Pediatria e fazia ali o meu quartel general, né? Ali eu sabia tudo sobre a criança e queria saber mais. E então isso me deu uma força muito grande com a enfermagem pediátrica. E depois, nos fundamentos, né, a gente pode destacar que a senhora mergulhou aí, né, nas práticas assistenciais e na pesquisa, né, de modo que cria com a professora Trentini a pesquisa convergente assistencial. Então, assim, antes de encerrar o episódio, né, queria que a senhora só fechasse falando desse trabalho, trabalho intelectual mesmo, né, que tem contribuído tanto até hoje, cada vez mais, com a pesquisa, especialmente em enfermagem, que é a pesquisa convergente assistencial. A pesquisa convergente assistencial, nós assim a vimos, primeiro, porque existe a pesquisa convergente em outras áreas, como na matemática, né? A pesquisa convergente para alguma coisa. Então, nós achamos que seria importante colocar uma pesquisa com este nome, porque isso atrairia, não é? Como atrai essa questão de convergente assistencial, porque eu sempre acreditei que tudo da enfermagem está na assistência. Não adianta para nós ter uma enfermagem lindíssima do ponto de vista do ensino teórico e não ter nenhuma
prática que possa convergir para a assistência. E a assistência é nossa mola mestra, né? Então, gostaria de agradecer a senhora pela disponibilidade, por estar aqui gravando esse podcast para a nossa primeira série, né? Então, eu gostaria de agradecer a senhora por estar aqui participando desse podcast, nesse episódio que eu acho que vai ser muito interessante por tantas curiosidades que foram ditas, por quem de fato viveu a história da Escola Ana Nery. E então, se a senhora quiser fazer algum comentário final antes da gente terminar. De início, eu tinha muita dificuldade em saber que a escola tinha internato, porque eu achava que o internato era um lugar amedrontador, isto é, tinha muita rigidez, muitos horários, muita dificuldade, mas eu não senti, eu não percebi isso. Muito ao contrário, eu me senti à vontade e tinha até uma inveja das que eram chefes de disciplina, que nunca pude ser. Isto é, nunca fui uma pessoa da disciplina, como o primeiro mandato, a maestria fosse a disciplina. Nunca entendi isso. E aí conta pra gente quantos ferros de passar roupa tiraram do seu quarto quando a senhora se formou. Muitos, muitos. De fato, no dia da minha saída do internato, eu tinha mais ferros de passar roupa do que até, digamos, roupas. Né? E por que isso? Não podia passar roupa com ferro próprio? Não, porque a gente tinha lugar e sala própria para passar a roupa, para não queimar, para não se queimar, para proteger o aluno, né? Então, tudo era muito controlado e pensado. Então, não foi assim que eu tinha mais ferros de passar. Mas é porque a senhora escondidos. Tinha que passar roupa fora do horário, né? Aquelas coisas de jovem. Tinha que estar arrumada no dia seguinte, aí comprava um ferro para poder, já que a sala de passar fechava, né? A sala de passar ferro fechava, tinha horário para abrir e para fechar. E aí, para driblar isso, algumas alunas compravam seus ferros. Seus ferros. E entrava escondido com ferro? Entrava escondido, né? Todo aluno de internato, ele tem umas manhas que são necessárias para a sobrevivência, né? E eu precisava estar arrumada no dia seguinte. Nítida, como elas diziam. Nitidez era um dos itens. Aí, se eu não passava a minha roupa bem passada, engomada, né? Eu poderia estar entre as não nítidas. Interessante. Então, muito obrigada, professora Lígia, mais uma vez. Você acaba de ouvir mais um episódio da série Centenário da Escola de Enfermagem Ana Nery, no podcast Trajetória e Memória da Enfermagem Brasileira.